aprende um pouquinho, né? Cada dia mais a gente se aprimora, se estuda, a gente não pode parar no tempo, né? As informações, as novidades, elas vêm a todo vapor, então é bom a gente sempre estar antenado, sabendo o que está no mercado, né? Então, para mim é muito gratificante estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o nosso produto, o óleo de avestruz. Então, não sei se alguém já teve, né? Tem ali o contato, já prescreveu. Então, a gente vai aprender a se aprofundar um pouquinho mais sobre esse produto tão bacana e importante para a nossa saúde. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu só abaixar aqui as fotinhas. Então, nós temos os nossos famosos ômegas na nossa alimentação, né? Mas, Gabriela, para que esses ômegas são bons? Então, pessoal, cada um tem o seu significado. No óleo de avestruz, nós encontramos o ômega 3, o ômega 6, o 7 e o 9. O 7 aí é uma coisa muito bacana, porque é muito raro a gente encontrar também nos produtos, nos suplementos, né, nos nutracêuticos. Então, esse também é o grande diferencial do nosso produto. Então, a gente atua aqui, então, contra a osteoporose. Ele ajuda numa ação anti-inflamatória, controle de glicemia, controle de colesterol, todas essas doenças que a gente já estudou, já comentou o quão perigosos são, né? Proteção cardiovascular, proteção para o nosso sistema do coração, redução do colesterol ruim, aumento do colesterol bom, aumento da atividade cerebral, mas daqui uns slides para frente a gente vai ver essa atuação no nosso sistema neurológico, que também é muito importante. Ajuda na proteção da retina, auxilia na perda de peso, né? Ajuda na nossa saciedade, consequentemente, a gente consegue aí obter também um emagrecimento saudável. Prevenção do controle da diabetes, protege nossas células, né, principalmente contra os radicais livres, que nós temos muito, a gente é exposto muito aos nossos radicais livres, né, então ele ajuda a proteger as nossas células e ajuda na absorção de algumas vitaminas, principalmente a vitamina A e a vitamina E. Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre esses benefícios. Então, só para a gente entender, eu trouxe aqui a semelhança que o homem e o homem e o avestruz nós temos. Então, parece, né, até engraçado, mas ele é muito parecido. A reprodução dele é em torno de até 40 anos, que também é próximo ali de nós. A temperatura se assemelha com a nossa. O peso também varia em torno de 60 a 100 quilos, né? Ele é o animal mais resistente da espécie do reino animal. Então, em questão da imunidade, em questão de resistência física. E ele tem uma carne com maior nível de creatina, que é uma proteína de alto valor biológico para o nosso corpo, muito importante. Então, agora a gente fala um pouquinho dos benefícios que todos esses ômegas 3, vamos falar do ômega 3, do 6 e do 9. Eu deixei o ômega 7 para a gente comentar depois. Então, ele vai ajudar na nossa função do cérebro, então ele auxilia nessa questão da memória, de concentração, auxilia no emagrecimento, como eu comentei, porque ele auxilia na nossa saciedade, as fontes de gorduras, né? Então, a pessoa acaba consumindo menos quantidades, menos calorias e, consequentemente, ficando saciada por mais tempo, sem aquele sofrimento, né, de fome o tempo todo. Ele auxilia nessa questão da saciedade. Aumenta a nossa disposição, consequentemente, a gente vai conseguir incluir, ou quem não tem, incluir uma atividade física, né, a prática de exercícios, que também hoje em dia são muito importantes para o nosso corpo. Ajuda no combate das doenças cardiovasculares, infarto, AVC, diabetes, hipertensão. Ele auxilia nessa questão também. Ajuda a controlar o colesterol. Então, nós temos o colesterol bom, que é o HDL, e o colesterol ruim, que é o LDL. Então, ele faz com que a proporção desse nível de gordura fique correto no nosso sangue, faça com que o colesterol bom fique alto e o ruim diminui. O colesterol bom alto no nosso corpo, pessoal, o HDL,
HDL, ele age como uma vassourinha no nosso corpo, limpando a gordura ruim. Então, é necessário que esteja ali, hoje nós temos referências de exames que o colesterol bom tem que ser ali acima de 60. Eu pego muitos exames laboratoriais com esse colesterol um pouco abaixo, né, da média. Então, o que auxilia muito também é a atividade física e uma boa ingestão de gorduras boas, que também essa questão dos ômegas, para manter o nível dos nossos exames corretos. Nós temos também melhora no humor, nós temos prevenção da osteoporose, uma pele mais saudável, mais hidratada, mais viscosa, mais bonita, ajuda na nossa imunidade, né? Nesse momento que nós estamos aí de pandemia, ainda não acabou, né? Nós estamos aí na reta final com as vacinas, se Deus quiser, logo tudo isso passa, mas a nossa imunidade, ela tem que ser bem vista, temos que ter uma atenção bem especial para a nossa imunidade. E previne também alguns tipos de câncer. As fontes que nós temos, então, nós temos peixes como salmão, sardinha, atum, algumas oleaginosas, castanhas, amêndoas, nozes, semente de chia, semente de linhaça. Muita gente não sabe como utilizar elas na alimentação, mas elas, por serem neutras, dá para a gente acrescentar em várias preparações, consumi-las nas frutas, acrescentá-las no iogurte, bater ali uma vitamina, um shake, até na própria comida, na salada, no arroz. Essas sementes são muito poderosas. Temos azeite também no preparo também da salada ou nas preparações com pouca gordura que precisamos ter. Mas atenção, é recomendado que esses ácidos estejam equilibrados no nosso organismo. A gente sugere que o ômega 3 esteja maior em relação ao ômega 6, né? Não tem que ser ao contrário, porque senão pode causar um efeito inflamatório no nosso corpo. Ao invés de fazer bem, acaba prejudicando ali o nosso organismo. Então, só ficar atento com essa proporção, porque o ômega 3, a nossa necessidade, ele é o dobro do ômega 6 e do ômega 9. Então, é muito individual, né? Depende muito de cada pessoa, de como é a sua alimentação, seu nível de atividade física. Então, tem que ser prescrito individualmente. Mas, em média, é de 500 a 3.000 miligramas de ômega 3 por dia. Já em relação ao ômega 6 e 9, é a metade dessa dosagem. Os suplementos mais indicados, pessoal, são aqueles que contêm EPA e DHA na sua composição em maiores quantidades. Então, por isso é sempre importante a gente estar lendo rótulos, né? Não é todo mundo que tem esse hábito, tanto em alimentos, né? Que às vezes a gente sempre pega aqueles produtos assim, alimento diet, alimento light, alimento zero. A hora que você pega para ler o rótulo, acaba sendo mais enganação do que o próprio escrita na frente. Então, tem muito sódio, muito corante, fala que não tem açúcar, mas a hora que você começa a ler os ingredientes, aparece açúcar de várias formas. Então, essa questão da quantidade de ler os rótulos também é muito importante, tá? Agora a gente vai falar do ômega 7, eu deixei ele à parte porque ele é um ácido graxo não essencial para o nosso corpo, então o nosso corpo produz ele também. Ele também é conhecido como ácido palmitoleico, ele possui ação anti-inflamatória, combate essa questão dos radicais livres. Os radicais livres, pessoal, a gente tem por todo lado, na alimentação, às vezes uso de agrotóxico, né? Metais pesados, então às vezes até os nossos cosméticos, desodorantes, esses produtos cremes, né? Tudo isso também a gente pode estar incluindo esses radicais livres. Então, o ômega 7 age no combate deles. Auxilia na nossa pele, né, na hidratação, deixando ela mais rejuvenescida e ajudando no envelhecimento precoce e também agindo aí nas prevenções de doenças cardiovasculares. Muita gente se fala nas doenças cardiovasculares, pessoal, porque hoje em dia elas são muito preocupantes, né? Esses agravantes vai gerando esse processo. Então, antigamente a gente achava que essas doenças só cometiam idosos, né? Hoje em dia eu atendo muita criança aí com colesterol alto, com pressão alta, com glicemia alterada. Isso no futuro são pessoas com grandes chances até de desenvolver aí uma doença cardiovascular. Então dá para a gente evitar
com essa suplementação. Tem um estudo em Harvard, pessoal, que ele detectou que diminuiu 60% do índice de diabetes nas pessoas do estudo e também da obesidade, em relação à circunferência abdominal e o índice de gordura corporal. Então, circunferência, principalmente de barriga alta, ela também é um agravante muito sério para doença do coração. Então, aquela barriguinha, né, que tá ali acima, mulheres têm que ser menor que 80 e barriguinha menor que 90, e de homem cintura 94 e barriga até ali uns 98, 100 centímetros. Então, por isso que é sempre importante estar fazendo uma avaliação física, seja com o profissional de nutricionista, seja com o médico, né? Essa questão do acúmulo de gordura corporal, muita gente nem sabe o tanto de gordura que tem no corpo. Hoje em dia, com as avaliações, a gente consegue saber. De mulheres tem que ser ali até em torno de uns 25%, de homens até ali no máximo uns 20%. Então, a gente tem que também acompanhar essa questão, né? Então, esse estudo detectou que o ômega 7 foi muito bom, tanto na diabetes, quanto nessa questão da obesidade, do sobrepeso. Então, ele também ajuda prevenindo a hipertensão e ajudando os níveis de colesterol, igual eu comentei, aumentando o nível do colesterol bom e reduzindo o colesterol ruim, certo? Algumas fontes, então nós temos a macadâmia, o óleo de macadâmia, óleo de coco, salmão, bagas de espinheiro marítimo, que também é utilizado, né, para fabricar o suplemento do ômega 7. Essas fontes, pessoais, elas são um pouquinho, por exemplo, o salmão. A gente não costuma consumir salmão com muita frequência, né? É um peixe mais caro, um peixe que não é tão acessível. O óleo de coco, às vezes, muita gente também não faz uso por ser um pouco mais caro. Então, pode ver que na alimentação, às vezes, a gente até tem as fontes, mas não a quantidade que o nosso corpo precisa. A gente não come salmão toda semana, né? Então, 2 vezes por semana. Então, é difícil a gente alcançar esse nível correto do ômega 7 somente através da alimentação. Além dos benefícios dos nossos ômegas, então do 3, do 6, do 7 e do 9, nós temos também na composição do óleo de avestruz vitamina E e vitamina A, poderosos antioxidantes, né? Combate aí, ajuda a gente a combater os nossos radicais livres. Na alimentação também temos algumas fontes, mas é igual eu comentei, às vezes a gente acaba não ingerindo sempre. As fontes de vitamina E ali a gente tem semente de abóbora, semente de girassol, perdão, amendoim, azeite, vegetais mais verdes escuros, como rúcula, brócolis, couve, espinafre, né? A vitamina A nós temos principalmente ali o beta-caroteno, que é os alimentos mais laranjados, abóbora, cenoura. Então, assim, a nossa ingestão dessas vitaminas acaba não sendo tão frequente com alimentação, né? Não atinge somente com alimentação. Na suplementação, a gente consegue alcançá-la. E sobre o nosso óleo de avestruz, ele possui esses ômegas, pessoal, eles estão nas membranas que envolvem os nossos neurônios. Então, por isso que ele é tão importante também em doenças que estão acometendo muito na atualidade, nossa, doença do nosso emocional, doenças mentais, ansiedade. Hoje em dia, nosso mundo vive ansioso, né? Crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, todo mundo tem ali grandes chances dessa questão da ansiedade, pânico, depressão, irritabilidade, angústia, todas essas emoções. Então, a gente também consegue um benefício muito bacana através do uso do óleo de avestruz. Nós temos também como benefícios a hidratação da pele, ele também é afrodisíaco, melhora a nossa circulação, né? Então, ajuda até nessa questão da relação sexual em homens e mulheres, ajuda na função intestinal, principalmente em gestante. Nesse processo da mulher na gestação, muitas é bem comum o caso de mulheres com constipação, que ficam ali dias sem conseguir ir ao banheiro. Então, ele também ajuda bastante nessa questão intestinal. Ele é recomendado por em torno de 3 vezes ao dia. Já a gente vai falar a quantidade para cada pessoa. Então, ele também auxilia no tratamento de doenças reumáticas, né? Artrite, artrose, osteoporose,
doenças dermatológicas, então doenças da pele, eczema, alergias, dermatite, psoríase, tudo isso a gente consegue também. Previne inflamações, auxilia no processo de cicatrização e numa melhor recuperação das queimaduras, diminui a concentração de cortisol no sangue. Então, quando o cortisol está num nível muito alto no nosso corpo, isso é o estresse, né? Então, ele ajuda a reduzir essa questão do estresse também. E para a mulherada, ó, ajuda na ondas de calor da menopausa e alivia os sintomas da TPM. Então, só quem passa sabe o quão difícil é, né? O período menstrual, aquele inchaço, muita irritabilidade, na questão do humor e na menopausa também, os sintomas são são incômodos para elas, né? Nessa questãozinha da menopausa, essas ondas de calor, vem e vai o frio, né? Então, ela ajuda também nessa questão da menopausa. A quantidade, então ela varia conforme o peso da pessoa. Geralmente a gente coloca cada quilo corresponde a uma gota. Então, por exemplo, uma pessoa que pesa ali 60 quilos, são indicadas 60 gotas por dia, ou seja, a gente pode fracionar essa dosagem 3 vezes por dia em 20 gotas. Pode ser de manhã, à tarde, à noite, né? O que ficar melhor para a pessoa e para ela também não esquecer de tomar, né? Muita gente que tem que tomar um manipulado muitas vezes no dia, um de manhã e um à tarde, eu sempre sugiro colocar lembrete no celular para não esquecer, senão a gente acaba passando batido e não fazendo o efeito correto no nosso corpo, porque essa questão do nutracêutico, do alimento natural, ele demora um pouquinho mais no nosso corpo para fazer efeito, mas ele faz, desde que a gente utilize a dosagem correta e todos os dias ali conforme a prescrição. Então, um dia pulo, outro dia lembro, outro dia pulo, então tem que ser tomado como se fosse ali corretamente nos horários, tá? No caso das cápsulas, então, a quantidade deverá ser recomendada pelo médico, porque tem várias concentrações nos óleos de avestruz, né? Então, é bom sempre estar atento à prescrição do médico quando for cápsula. E como que a gente pode utilizar esse nutracêutico tão maravilhoso? Ele é como se fosse, pessoal, um óleo de coco, um azeite, então dá para a gente utilizar na salada, em sopas, em chás, em água, em pratos especiais, né, no almoço ali de domingo, no feijão, ou propriamente gotas direto na boca, ou também em forma de cosméticos, né, que ele vai ajudar ali na questão de mancha, de pele, no envelhecimento precoce, de rugas. Ele tem um aroma parecido com o de torresmo, então ele deixa a preparação bem gostosa. Então, onde você for utilizar, ele será muito bem-vindo e vai ficar muito gostoso na culinária também. Ele, por ser natural, ele não tem contraindicação, então ele é 100% natural. Mas uma observação, se você sentir algum sintoma diferente após começar a utilizar o óleo de avestruz, é bom a gente suspender o uso e procurar ali o auxílio do médico o mais breve possível, certo? Mas é um nutracêutico muito maravilhoso com todos esses ômegas que, igual eu comentei, na alimentação talvez a gente não consiga absorver todos, né? Então a gente consegue através desse nutracêutico também uma boa ingestão diária do óleo de avestruz, certo? Acho que eu falei tudo. Se o Marcelo quiser acrescentar alguma coisa, ou o Professora, doutor. posso dar um pitaco? Posso Claro! começar? Primeiramente, parabenizar você, viu? É show de bola. Eu posso Obrigada, até verificar, doutor. então, pelo um pouquinho que eu entendi, então, ele seria o equilíbrio de gordura no sangue, redução da inflamação das dores, Isso, combate à infecção e melhora o sistema imune, benefício do sistema digestório, melhora na pele, alivia as dores de amamentação, no caso, né? E também promove unhas e cabelos saudáveis. Seria isso, professora? sim, 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 sim. Eu estou aprendendo com você. Eu fico muito Então, honrada. então, como eu digo, pessoal, é muito importante isso. Mesmo nós estarmos aqui vendo na nossa revista, olha como é importante. Olha como é importante. Todo dia nós estamos aprendendo. Essa iniciativa do nosso presidente é fantástica, né, professora?
Isso é muito bacana, né? Então, Porque às vezes então, nós, acaba. então nós precisamos interagir. Isso é muito importante, porque isso fortalece o nosso contato, fortalece o nosso conhecimento. Então, como eu digo a vocês, vocês têm que convidarem os seus pares, as suas lideranças, tragam para dentro da empresa. Porque justamente aquela história, a revista ela está bem direcionada a todos os produtos. Então, como nós estamos vendo hoje o óleo de avestruz, é uma maravilha fantástica. Ele envolve os 4 ômegas. Sim. Quer dizer, ele envolve o nosso equilíbrio total da nossa gordura no sangue, as nossas dores reumáticas, a nossa imunidade, O tudo está emocional voltado, também, né? emocional, estresse. Então, do nosso dia a dia, principalmente esse pós-Covid, olha como é importante esse produto. O pós-Covid como eu digo, com referência à biorressonância, professora, é muito importante agora nós pegarmos com muita força em cima do que está acontecendo. Sim. Porque isso vai ficar uma sequela muito grande para as pessoas. Sim. Muita gente se queixa com muita queda de cabelo, essa questão da pele. Então, essas desordens estéticas, né, ele auxilia também bastante nessa questão, pela questão da creatinina, dessa proteína de alto valor biológico. Então, ele é muito interessante. Professora, eu estava verificando aqui, inclusive tem um estudo, ele foi feito um estudo na Austrália, ele é um parente da ema, né? O Ele é um avestruz. parente, o avestruz, ele é um parente. Então, É, isso é uma coisa muito antiga. sim. É nós que estamos atrasados, nós que estamos E aprendendo ainda. retira de uma bolsa ali da barriga ali do avestruz, né? E que Exatamente. interessante, como que o ser humano foi imaginar, né? Que ali teria um óleo tão poderoso que a gente poderia incluir ali na nossa alimentação, na nossa rotina, na nossa saúde, né? E também para completar justamente sobre a parte do nutracêutico e mais o óleo de avestruz, não esquecendo da nossa tecnologia, eu vou frisar mais uma vez, é o condutor que vai levar isso, é o nosso EcoLife. Então, justamente, é como eu falei, professora, na passada, nós temos que limpar o nosso organismo, e justamente quando entra os ômegas, eles estão repondo o que está faltando. Sim, Então, olha a importância que a Magistral está botando no mercado. Então, por isso, parabenizar mais uma vez, presidente, o trabalho fantástico que você está fazendo. O trabalho, inclusive, dentro também da naturopatia. A Marga está muito feliz pelo que ela está vendo, pelo trabalho que vocês estão fazendo, professora Marcelo, e pela organização. Isso é muito importante. É como nós falamos, todo dia nós estamos aprendendo. Cada dia a gente aprende mais. sim, e a gente aprende Então, todos os dias, né? todos os dias a gente está aprendendo. Então, quando nós chegarmos pessoalmente com uma liderança forte, precisa, nós com certeza nós vamos arrebentar. Com É isso que, certeza. é isso que, é isso que eu peço a lideranças, ô Batista, ô Cidinha, outras pessoas que estão dentro da live, tragam os seus pares, tragam convidados, porque além de aprender, nós estamos levando o que? Saúde para as pessoas. Eu vejo, professora, quando a gente faz aqui a nossa consulta, uma consulta minha, ela demora em torno de 1h30. É um check-up total dentro da biorressonância. Que justamente, às vezes, a pessoa não quer ela não está só com aquele problema físico, ele tem mental, ele afeta muito o quê? A parte racional, a razão. Então, muitas pessoas querem ouvir, né? É a mesma coisa quando vocês chegarem nos seus clientes ou pacientes com muita segurança, não é só mostrar e vender, pessoal. Nós não podemos esquecer, é isso que a professora está falando, é o conhecimento, né, professora? Sim, sim. E nesses exames a pessoa sai sem nem saber, né? Conhecendo que ela tem uma suposta alergia ou que algum alimento não é tão bacana para ela e ela consome numa frequência relativamente alta, né? Então a gente tem que conhecer o nosso corpo, é a nossa casa, né? A nossa saúde. Hoje em dia a nossa saúde ela é o nosso bem mais precioso, né? Então a gente tem que cuidar com toda certeza. E não esquecendo
tudo que nós estamos falando, o que é? Prevenção. Nós É melhor queremos... cuidar agora do que depois ter que cuidar da doença, né? Sem dúvida, nós queremos agora viver mais, mas sim com qualidade de vida. Quando nós chegamos numa demência, não adianta tu ter aí, por exemplo, uma bela numa mansão, ou tudo que tu almejou, trabalhou a vida toda e está com Alzheimer, está com uma demência. Então, por isso que essa iniciativa da empresa magistral, passando para todos os nossos distribuidores, todas as nossas lideranças, com conhecimento, isso é fundamental. Isso é muito importante. E essa aproximação, professora, que o presidente está fazendo, é mais importante. Que nós precisamos... Nós não somos robôs. Nós somos seres humanos que estamos brigando em prol do quê? Através da saúde, através da saúde, nós vamos ter um resultado financeiro. Sim. Hoje em dia, alimentação, uma boa alimentação previne câncer. Onde a gente já ouviu falar disso, né? Vários e vários tipos de câncer. Eu já trabalhei também em hospital na parte da oncologia e a gente vê o reflexo de uma má alimentação, de um sedentarismo, de hábitos errôneos ali ao longo da vida, que a pessoa fala assim, doutor, mas eu fiz meus exames, tá tudo ok, tá tudo em dia, não tem nada alterado e fica tranquilo. Só que isso é a longo prazo, né? É depois, é 5, 10 anos depois, isso uma hora vem a continha ali para a pessoa, né? Então vamos prevenir. E muito importante que a nossa professora falou, liderança, pessoal que está na live, é muito importante, é um processo lento. Não adianta a pessoa querer milagre. Ela pega o Ecolife, ela toma o normal, ela tem que tomar cada 30 quilos 1 litro de água corrigida, só corrigida. Ela tomar, por exemplo, um óleo de avestruz uma vez, parar, ele faz hoje, ele esqueceu a semana que vem, é a mesma coisa que um remédio de pressão. Sim, é a constância, ela tem que ser sistemático, a pessoa tem que ser incisiva, ela tem que estar em cima, preparada para ser uma coisa constante. Que não é a mesma coisa, professor, quando a pessoa cai aqui, quando a gente faz o diagnóstico, eu sei se fez correto ou não. Sim. E não adianta, a gente sabe, né, quando a pessoa, ela pode até tentar dar uma enroladinha, mas a gente, no fundo, sabe, né, se ela seguiu, se ela não seguiu a orientação ou não, né? Mas, no fundo, a pessoa está se enganando ela mesma, né, doutor? Presidente. Manda. Vai lá. Primeiramente, agradecer a Gabi. Gabi, brigadão. Eu que agradeço o convite. Eu peguei ela de surpresa, até ela ter um compromisso hoje, Gabi. Você pode ir até... Fica tranquila que a gente finaliza aqui a sala, tá? Vai em paz. Se você puder já até derrubar o slide da sala, porque daí eu vou pedir para a Fabi também já colocar um depoimento. Então, pessoal, aqui não vamos todo mundo falar um tchau para você já, porque a gente sabe que você tem um compromisso, mas depois você vai ver, vai estar gravado, você vai ver que o povo vai deixar uma respostinha carinhosa aí para você. Sim, tá? E eu me coloco à disposição, meu celular ali no WhatsApp, se precisarem, tiverem alguma dúvida, alguma coisa, quero muito somar nos estudos de vocês. Doutor Eliseu, prazer em conhecê-lo. Briela, show, você é show, viu? Parabéns, estamos Obrigada. à disposição. Venha a Maringá, que eu vou te fazer uma biorressonância, tá? Combinado. Bom, Deus te abençoe, você será um prazer vir tomar um café conosco. Amém. Obrigada pelo